Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mais Brasília. E hoje nós estamos recebendo uma mulher que guarda uma das joias culturais muito especiais aqui da nossa cidade, Marta Fagundes, diretora do icônico Cine Drive-In, o último drive-in em funcionamento no Brasil e da América Latina. Seja muito bem-vinda, Marta. Olá, tudo bom? Boa tarde. Vamos bater um papo sobre essa joia, uma verdadeira joia aqui da nossa cidade, né? A gente hoje transformou, né? Conseguimos transformar. E aí a gente valoriza muito. Pena que, assim, é uma valorização de quem está lá dentro, que tem amor pelo negócio, né? E algumas pessoas que não conhecem não valorizam. Mas tenho certeza que hoje, depois desse nosso bate-papo, muita gente vai conhecer e vai se apaixonar. Tomara. Assim, como você, com esse brilho no olho, quando a gente fala do Cine Drive-In. Assim, como surgiu o Cine Drive-In aqui em Brasília? Como foi a história? Olha, o meu pai era militar de cavalaria. Ele veio transferido do Rio Grande do Sul para servir no 1º Regimento de Cavalaria, que é o RCG. O João Batista Figueiredo era um general desse quartel onde o meu pai servia. Quem construiu o drive-in foi o filho do João Batista Figueiredo. E aí o general chegou no quartel e falou: olha, meu filho precisa de um gerente para trabalhar à noite no cinema, né, cuidar do cinema. Aí meu pai falou: poxa, eu vou pegar um extra. E a minha mãe ia estudar, e aí ele falou: eu levo minha esposa para estudar e vou para o cinema. E foi assim que aconteceu por muitos e muitos anos. E a gente é pequenos, todos nós, são 4 filhos, né? Então a gente ia para assistir filme. Ia com a minha mãe, fim de semana, fazia aquela farra, né? Aí surgiu umas coisinhas para trabalhar e eu me candidatei. Eu entregava ticket de refrigerante na entrada, aí ficava ali, balinha para as crianças, era isso que eu fazia. E aí meu pai foi indo, cresceu, ficou como administrador, e aí em 1977 eu terminei o 2º grau e eu não queria ficar em Brasília, eu fui embora para o Rio Grande do Sul. Fiz vestibular lá e eu ia estudar lá, mas a minha mãe disse: não, você pode voltar para cá. Volta para cá. Aí me trouxe transferida para a Universidade de Brasília, onde eu fiz o curso de nutrição, não tem nada a ver com cinema, né? Aí eu fiquei estudando e trabalhando, só que quando eu voltei, eu nem estava mais tão ligada no cinema. E aí o dono do cinema que construiu, o Paulo Figueiredo, ele me chamou e falou: nós queremos te colocar como gerente. Eu levei um susto. Porque eu falei: eu, gerente? Eu não sei nada. Ele falou: não, mas você tem tino e você vai aprender. E me colocaram como gerente. E aí eu fui indo, fiquei na bilheteria, depois eu fiquei só controlando as coisas do cinema, marcando os filmes, e fui seguindo. E fui nessa trajetória até 88. Depois eu casei, tive 2 filhos. Aí, em 88, eles falaram: não, o Figueiredo já tinha saído do governo, o filho dele mora no Rio de Janeiro, e tem um outro engenheiro também que ajudou a construir, né, fazer o projeto, e aí eles resolveram: não, nós vamos fechar. Por que era difícil? Por que ele queria fechar? Porque não conseguia os filmes, era muito complicado. E aí, com isso, a renda do cinema cada vez era pior. Era menor e a gente começou a ficar desesperado. E aí eles chegaram e falaram: não, nós vamos fechar. Aí eu falei: mas eu quero ficar. E eu tive a oportunidade até assim, de ir para o Senado, porque o Paulo Figueiredo falou para o meu pai: o que você precisa para os seus filhos? Meu pai: não preciso de nada. Aí me deixou lá. Aí eu segui, eu fui seguindo, aí eu já segui sozinha, porque meu pai já não estava mais, e aí eu constituí, abri uma empresa e fiz um contrato de uso do espaço com o DEFER. Aí fiquei, mas aí aconteceu uma situação que falou assim: é para você ir embora mesmo, porque várias pessoas falaram: larga isso, vai embora.
Um dos sócios da empresa que construiu o Cine Drive-In era o Abdala Karim. E o Abdala Karim, ele tinha 10 cinemas na cidade. O Atlântida era o 11º e o Drive-In era o 12º. E aí, para fazer as programações, o proprietário do cinema botou ele como sócio, só que ele não botava filme lá. E aí o dono falou assim, pode ir lá e tirar o que você quiser. Tirou o projetor. O mais importante, digamos assim. Tirou o projetor e eu falei, meu Deus do céu, depois de um mês ele me liga, eu esqueci de tirar aqui, o senhor não tira mais nada. E aí eu não tinha como comprar, porque era a parte mais cara do projetor, que era a lanterna Xenon. E aí veio o plano Collor e um amigo meu saiu da FUNAI e ele entrou com dinheiro só de botar o projetor. Contadinha, conta certa. Aí nós reabrimos. E foi assim, foi pouco tempo fechado, mas ele ficou porque não tinha o projetor. E daí nós seguimos, ficamos 13 anos em sociedade, depois abriu 2 Candangos, que era na UNB, que era um cinema fechado, e aí não deu muito certo, aí eu fiquei no Drive-In e ela foi que ela separou do marido e ficou com o Drive-In. Aí foi para 2 Candangos. E aí eu segui. Aí foi nessa luta também. Então, quando chegou em 2002, o Marcelo Canelas, acho que foi 2002 ou 2012, acho que foi 2012, nós já estávamos muito arrastados, muito difícil. Ele fez uma matéria, mas não pelo Cine Drive-In, por mim. Ele fez uma matéria porque a minha operadora de cinema morava numa casinha atrás da tela e ela veio do Piauí com o sonho de ser atriz de cinema. História. Aí ele foi por conta dessa história e fez uma matéria de 10 minutos no cinema e aí o cinema deu um pulo, saltou, porque nessa época era muito difícil você fazer propaganda em televisão, em rádio, em jornal, tudo era muito caro e a gente não conseguia fazer. Então, a gente fazia uma propaganda, assim, às vezes um outdoor, uma coisa assim. Então, daí o cinema cresceu. Aí depois veio o filme Somos Tão Jovens. Depois veio o Faroeste Caboclo. E o René, ele queria que o filme passasse no Drive-In. E aí nós fomos subindo. Quando chegou em 2014, e agora? Como vai ser? E agora, Marta, fecha ou continua? Aí eu falei, bom, eu não tenho como comprar um projetor desse. Aí veio uma empresa que intermediou a compra dos projetores pelo Recine, e aí eu consegui comprar, mas ele levou 1 ano para chegar, porque vinham contêineres e contêineres da Bélgica, e aí distribuía os projetores e o meu nunca estava. Aí quando ele chegou, aí foi instalando ele, o Iberê me procurou, vamos lançar o filme no Drive-In. Meu Deus do céu, aí colocamos no projetor, o técnico estava testando o projetor, e jogou a sessão. Já estava na expectativa, todo mundo aguardando. E eu falei, olha, tu fica do lado do projetor, mas não dá nenhum tá problema, senão eu vou apanhar aqui, né? Aí foi, assim, sensacional você, de repente, estar sempre por trás da tela, que ninguém sabe da sua vida, nem sabe o que você passa como exibidora, e você passa para frente da tela e né, a vedete ali. Então, foi muito bom. O Cláudio Moraes também, ele fez um documentário, e é o Cinema Sob o Céu. Esse documentário conta a minha história do meu pai. É mais ou menos isso que eu estou te contando. Então, meu pai já é falecido, né, faleceu em 2023. Então, aqui nós estamos pedindo para ele nos trazer o documentário que a gente acabou apagando do projetor, porque traz muita coisa de identidade do meu pai. Meu pai, mesmo ele não estando lá, ele ficava, e o Drive-In, não deixa isso, não deixa te tomar e não deixa te tirar, porque ele lia no jornal e tinha as ameaças, né, por conta de Fórmula Indy, essas coisas. E a gente estava numa situação tão crítica
que todo dia vinha alguém dizer que o cinema ia sair dali. O próprio Iberê era amigo do secretário de esportes, e o secretário de esportes disse para ele assim, não, o drive-in não vai ficar, porque a Fórmula Indy vai passar por ali. E aí ele desistiu de fazer o filme. E eu fiquei super chateada. Eu falei, como que ele está acreditando nisso? Nós estamos lutando para ficar. Ele chega e fala que não vai ficar. Aí nós persistimos, e mídia daqui, mídia dali, até que eles refizeram o traçado do autódromo e começaram a publicar nos jornais que o Cine Drive-In faria parte do complexo. Mas, assim, como faria parte do complexo, né? Como seria? Aí eles resolveram deixar de canto e seguir com o projeto de Fórmula Indy. Só que aí não deu certo, e se tivessem tirado o drive-in, não estava lá. Não estava lá nem o drive-in? Nem o drive-in, nem a Fórmula Indy. Aí nós continuamos, e aí foi essa luta. Os urbanistas vieram, fizeram um abaixo-assinado, e paralelo a isso, para você ver uma história muito interessante, vieram 2 rapazes no cinema querendo fazer evento. Nós queremos fazer evento. Falei, olha, a gente não está liberando para evento, porque nós não temos um documento que nos resguarde estar aqui. Se a gente mudar a finalidade do espaço para um evento, nós não estamos cumprindo com a determinação de estar como um cine drive-in. Aí eles falaram, aí eu contei a história para eles. Não tem isso aqui. Você concorda de ir lá na Câmara Legislativa contar essa história? Eu falei, vou. A deputada Luzia de Paula comprou a história do cinema, fez o projeto de lei, e a gente ia para lá com plaquinha para votar. Nunca tinha quórum. Aí eu falei, acho que isso não vai dar certo. Porque o Cláudio Abrantes achava que não era do esporte isso, não era da Câmara, era da Secretaria de Cultura. Mas, enfim, aí num belo dia votaram e aprovaram. Eu nem acreditei, foi em 2017. Eu falei, nossa, nem acredito nisso. Aí me chamaram na Terra Cap e falaram assim, nós queremos ver se a gente consegue mudar o drive-in de lugar, e se você concorda em mudar o drive-in de lugar, nós vamos te dar um espaço lá no Parque da Cidade, e lá você vai ter a concessão, tá? E eu fiquei escutando, né? Tá. Aí depois, você pode fazer um documento dizendo que você concorda em sair de lá e quanto você poderia pagar de aluguel? Falei, tá bom, eu faço. Aí eu fui embora, eu sentei com o meu advogado e fizemos um documento assim, o Cine Drive-In é o único da América Latina, e parará, e tem isso, tem aquilo, tem não sei o que, ele, sabe, mantém isso, tá. Falei, nada de sair, nada de... Mas aí, o que eu fiz? Protocolei lá na Terra Cap o documento. Aí fui chamada para outra reunião. A senhora protocolou o documento? Protocolei o documento, sim. Aí ele fica, né? Aí, de uma reunião para outra, onde ele aprovou o projeto de lei, na outra reunião ele tinha sancionado como patrimônio cultural e material. A gente foi cativando o público, e a cidade foi crescendo, e o drive-in acabou ficando no meio da cidade. Sim. Então, é uma área muito cobiçada, né, ali no centro. E aí a cidade foi crescendo e começou todo mundo querer, e começaram a valorizar. Você sabia que aqui tem um drive-in, aqui não sei, entendeu? Então, hoje a gente abraça situações como exposição de carros antigos, o Mopar, essas coisas, filmes de lançamento nacionais, né? O Eduardo e Mônica, ele falou, eu faço questão que exiba no Cine Drive-In. E depois ele me deu um retorno, ele falou, foi a melhor renda do país, de todos os cinemas, o drive-in, por mim, você não tirava nunca. E a cara de Brasília. Eu falei, faz outro. Eu falei, faz outro, que a gente continua. Aproveita outra música do Legião Urbana aí. Pega uma história. O filme que você estava se referindo é o último Cine Drive-In,
né, de 2015, né, do Iberê. Ajudou bastante? Ajudou bastante, ajudou Na muito. divulgação, Mas para é as o pessoas filme, conhecerem, né? é o filme que ele ia fazer e desistiu. E depois ele voltou e fez. Ainda bem. Você formou em nutrição na UNB. Eu formei na UNB. Aí, ao mesmo tempo, como é que você dividiu o tempo? Como o drive-in funcionava à noite, então eu estudava durante o dia e quando eu não tinha aula, eu ia para o drive-in, já ficava emendado até a noite. Então eu fui, depois eu comecei a trabalhar, eu trabalhei 27 anos na CEF, né, Associação dos Servidores do Senado, na creche, que eles diziam que era a creche do Senado, mas ela acabou sendo depois uma creche que pegava todos os ministérios, tudo, né? Dos 4 irmãos, você foi a única que ficou lá trabalhando? E eles não acreditavam, eles andavam de carro zero e eu andava de fusquinha, entendeu? Eles falavam, fecha isso aí não vai longe, não, esse cinema não sei o quê, e reclamavam, então, e eu lá, vivendo, e olha, eu tenho uma época que eu fiquei refém de banco, devendo, porque como é que você não paga a conta de luz de um cinema? Você não tem o cinema. E a minha preocupação era sempre com som e com imagem. Então, o som era uma coisa que a gente já tinha resolvido, porque instalou o FM, e isso facilitou demais. Eu cheguei a deixar uns postes para as pessoas lembrarem de como era, mas não funcionava. Aquele sistema era muito, muito ruim. Ruim nisso, porque de repente estava lá o filme e uma ala inteira parava de funcionar. Falar no trabalho também. Era uma dor de cabeça imensa. Então hoje, quem chega no carro, estaciona lá na vaga, sintoniza uma frequência. Sintoniza na frequência e assiste o filme no FM. Com som ali do carro. Agora, tem pessoas ou que não tem rádio ou que não conseguem sintonizar, então nós temos umas caixas amplificadas dos 2 lados do prédio onde tem a projeção, que a gente sintoniza no rádio e deixa elas... E aí essas pessoas param ali, por quê? Porque elas param a caminhonete de ré e querem ficar deitadas, ou as crianças ficam em cadeirinha de praia, e aí eles param perto da caixa de som. Eu falei, daqui uns dias eu vou encher aqui, botar 10 caixas aqui para todo mundo só escutar pelas caixas, entendeu? Que é uma experiência muito diferente, né? Muito diferente. Não é só assistir um filme, é você ir com a sua família, ao ar livre, é uma experiência única, né? É assim, o pessoal... Hoje as famílias, sabe, é só ter um filme bom que a gente tem a resposta. Isso é uma coisa muito boa para nós, que faz com que a gente consiga fazer a manutenção do cinema com mais facilidade. Porque uma tela de 312 metros quadrados, que não é nem reta, ela é meio curvada assim, para pintar é muito trabalhoso. Eles pintam pendurado de rapel. E aí você fazer a manutenção do projetor, né, e tá mantendo sempre o cinema organizado, a lanchonete funcionando. Então, assim, hoje, para mim, tudo funciona bem. Eu gostaria de ter um projetor melhor, claro, todos os cinemas têm, mas porque o drive-in, ele sofre, ele era único ali, nem o autódromo funcionava. De repente abriram uma via, botaram iluminação, de repente outro botou iluminação, e aí ele está sofrendo um pouco com a claridade externa, até a lua cheia. A lua cheia fica um holofote em cima. Então, eles estão fazendo filmes que você olha assim, na cena clara, está perfeito. Quando vem a cena escura, você quase não enxerga. E não é o projetor, é do filme. Então, as pessoas, às vezes, reclamam. O filme está muito escuro, vocês têm que rever. E outro dia, nós instalamos uma lâmpada nova, estava tudo perfeito, e as pessoas reclamam que está escuro. E eu falo, é do filme. Então, assim, um projetor, hoje o nosso tem 32 mil lumens, um projetor com 50 mil lumens, é uma diferença grande. E tem cada lâmpada dessa, ela tem um período, né? Uma quantidade de horas para ser... a lâmpada Xenon hoje, a nossa é a maior, o nosso projetor é o maior, é 6.500 watts.
ela dura 700 horas. Uhum. Então, assim, às vezes você tira com 700 horas, ela já está meio escura. Mas, às vezes, você tira, ela fala assim, meu Deus, não vamos tirar, não vamos tirar. Mas, se você deixa e ela explode, você perde a garantia do fabricante da lâmpada, que são as 700 horas. Entendi. Se ela explodir com 700, menos de 700, eles garantem tudo que estragou no projetor. Essas lâmpadas são vendidas aqui no Brasil? São, eu compro em São Paulo. Uhum. É uma empresa chamada Bravo Luz. Eles mandam para cá. Tem outras, tem a Osram também, entendeu? Essa é o Shield. Uhum. Eu acho que ela vem importada. E esse novo projetor, essa nova tecnologia, é bem mais cara. É laser. É laser, né? É laser. E aí, o técnico me falou, né, porque ele trabalha em outros cinemas, ele falou, olha, você vai trabalhar aí 50 mil horas sem mexer no projetor, só fazendo limpeza, sem manutenção. Aí eu fiz o cálculo, que eu tenho mais ou menos 6 horas por dia, daria 22 anos. Dá uma respirada boa. Nossa, eu pensei, eu tenho que arrumar esse projetor. Aí eu comecei, vou vender meu carro, vou vender meu apartamento. A minha filha, não vai fazer nada disso. Nós vamos conseguir de outro jeito. Aí nós fomos ver se a gente consegue na Câmara Legislativa, até ter o apoio do Recine, e se a gente consegue uma emenda parlamentar para o cinema. Está em torno de quantos mil reais? Assim? A proposta que eu recebi foi de 800 mil. Mas vai garantir uma vida útil. Sim, sim. E outra coisa, a claridade na projeção vai ser outra. Uhum. Não que a que hoje nós temos seja ruim. Você vai ver um filme infantil que é muito colorido, ela é ótima. Mas aí você põe um projetor de 50 mil lumens do lado, você vai dizer tchau, não quero mais esse. Hoje tem alguém da sua família trabalhando contigo, Marta? No início, meus 2 filhos trabalharam comigo, né? Eles ajudaram muito num período em que foi muito difícil. Aí depois estudaram, né? Eles fizeram faculdade, eu falei, agora vocês se viram porque a minha parte acabou, vocês agora estão formados. E o meu filho foi para a Austrália, e ele é engenheiro de computação, e ele começou a trabalhar lá, e aí foi ficando, e eu, pode vir embora, e ele, não, eu vou ficar, ficou 10 anos, virou cidadão australiano, casou com uma moça inglesa e teve 2 filhos. E aí, como a família dela é da Inglaterra, hoje ele está na Inglaterra, ele foi embora para a Inglaterra para ficar mais próximo da família. E a minha filha morou 3 anos na Austrália e agora está aqui. Casou com um brasileiro lá na Austrália. Lá na Austrália. Falei, poxa, você vai arrumar vai para o Brasil, vai para a Austrália e vai casar com um brasileiro. Aí veio para cá e os 2 trabalham comigo. Que bom, te dão esse suporte aí também. Não, dão um suporte bom mesmo. Hoje, quantos funcionários você mantém lá no Cine? Eu tenho 8 funcionários. Uhum. Porque assim, eu tenho estrutura de portaria, estrutura de lanchonete, projeção eu não preciso mais ter projecionista, eu faço tudo. Nossa. Então, assim, hoje eu falei assim, a gente não pode ficar no sufoco, né? Então, mesmo com a película, que para mim era a coisa mais difícil do mundo, um dia eu falei, eu vou aprender, me ensina. E aí eu aprendi porque o dia que o operador faltava, eu tinha que ficar louca lá atrás de outra pessoa. Aí eu aprendi e eu fazia. E aí, quando veio o digital, a operadora não sabia mexer, porque ela não sabia mexer nem no mouse, assim. Nossa! Aí eu fui aprendendo, ela aprendeu algumas coisas, mas aí hoje eu faço tudo. Eu baixo o filme, eu ponho os códigos, eu sei todo o sistema de bilheteria, eu trabalho, eu cobro ingresso, eu faço tudo. Eu estou lá no cinema de 5h30 a 1h. Ontem eu saí 1h10. Eita! Tem que ser o tempo do filme para fechar, né? Lá tem aquela tradicional pipoca também, né? Tem pipoca. Pode faltar. Mas não é o forte do drive-in, não é a pipoca. É a batata frita. Ah, é? Batata frita com nuggets, com calabresa, é o forte e sanduíche. Interessante. E a pipoca, para você, às vezes, numa noite com 100 carros, a gente vende 20 pipocas e vende muito sanduíche. Interessante. Marta, uma curiosidade. Como é que funciona
para você fazer a captação de um filme? Os estúdios te procuram, você procura os estúdios para eles mandarem um filme? Tem um prazo para ele ficar em exibição? Como é que funciona essa distribuição para você? Você, quando eles anunciam, né, na internet mesmo, através de e-mail, que eles mandam uma lista dos filmes que eles vão lançar. Por exemplo, a Disney manda, e aí você tem lá as datas, aí você vai acompanhando. E aí você manda o e-mail, e depois eles mandam o e-mail. Condições para exibição do Lilo e Stitch. Uhum. Aí tem lá, 52% da bilheteria deles. Então, assim, o cinema só vive com 50% daquilo que entra na bilheteria. Nossa. A primeira semana é 52%, nas outras é 50%. Aí você se encaixa naquelas condições, aí você manda um e-mail dizendo que você quer o filme, eles te mandam o HD. E aí você exibe por 7 dias. Vai continuar? Tem que avisar. Eu vou continuar, eles mandam um outro código. Vem um código, porque o filme está lá no projetor, mas tem um cadeadinho, desenhadinho vermelho. Aí eles te dão por mais 7 dias. Só que você, a partir do momento que você diz que vai exibir, você tem que cumprir com as condições deles. A companhia mais inflexível é a Disney. A Warner é excepcional. A Warner me deu até um troféuzinho dizendo que era o melhor cinema do Brasil. E eles são muito maleáveis. Então, eles já conversaram entre eles, programadores, que os cinemas pequenos, de uma sala, eles tenham essa flexibilidade de não ficar amarrando o cinema com um filme 4 semanas que os clientes não querem mais ver. Uhum. Mas a Disney não flexibiliza. Então, elas pedem, por exemplo, 2 sessões full time. Ele pede 2 semanas full time, não é 2 sessões. 2 semanas. 2 semanas full time. O que é full time? Só o horário deles. Só o horário deles. Eu não sou dona do cinema. Eles mandam no cinema. Porque eles mandam os filmes. Se eu não tiver filme, eu não sou exibidora. Então, às vezes a gente desiste de exibir. Mas um Lilo e Stitch, um Hélio, todos esses filmes, não dá para você dizer não vou exibir. Um Avatar, eu falo agora eu não vou exibir. Aí quando chega lá na frente no Avatar, aí ela vai dizer, não, você não está exibindo o Disney, não vou te dar. E é assim que funciona. Agora o Warner, eu exibi Fórmula 1 uma semana, eu exibi agora Jurassic World 2 semanas. No mesmo estúdio, eu estava com 3 sessões só da Warner. Eu falei, eita, mas a Warner agora deve estar feliz, porque brigou e mandou eu tirar o Hélio. E eu falei, não vou brigar com a Disney. Esperar o tempo aqui. Então, é assim, é um contrato de 7 dias e você quiser continuar, dependendo do movimento, às vezes você fala, não, eu vou tirar. Ah, não, fica mais uma semana. Então, assim, eu tenho uma relação muito tranquila, de não brigar, ele pediu mais uma semana, vou exibir, sabe? Já pensando lá na frente em outras coisas que podem vir, porque se você faz uma inimizade ali com o programador, ele te abandona. Ele não te dá mais filme. Então, não é você dizer, eu quero, é uma pessoa como você, Sim, sentada e pensando em mim aqui, drive-in, isso aqui, não sei o quê, entendeu? Aí ele te dá ou não dá. Nossa, é interessante, né? Tem que amar muito, né? Não, eu fui para São Paulo, visitei todas as distribuidoras para poder ver se eles me olhavam e diziam, vamos acreditar nela e vamos marcar filme. Você já visitou outros drive-ins aí pelo mundo, né? Não, eu visitei quando eu fui visitar meu filho na Austrália, ele me levou. É assim, praticamente a mesma coisa, né? Só que eles têm as caixinhas e ele é num gramado, ele não é asfaltado. Então, tinha uma tela de um lado e uma tela de outro. Então, dois cinemas, eles passavam um filme de um lado e um filme do outro. E na Califórnia, eles tinham 3 telas. Então, era tipo um projetor que tinha um prisma, alguma coisa, que exibia nas 3 telas. Interessante. Mas lá era assim, o americano é todo prático, né? Então, era tudo assim, fichinha, cai uma coca, fichinha, sai uma pipoca.
não tinha garçom como a gente tem aqui. Fica mais humanizado também, né? Fica muito melhor. E assim, nós aprendemos muito com a pandemia. Foi o único cinema que ficou funcionando. Foi um período assim que o programador dizia, aproveita, é a sua fase. Então, com isso, eu consegui quitar o projetor, só que a lanchonete ficou parada. De repente, começou iFood. Gente, iFood é mais contaminação do que a nossa lanchonete. Que vem de fora, né? Mas aí o governo não liberava, a gente não fez nada. Mas depois liberou, e aí nós entramos naquela rotina de botar os lanches todos fechadinhos dentro do saco e só entregar para o cliente. O garçom não tem mais aquele contato de anotar. Ele faz por um QR Code e aí sai o pedido dele, o garçom só entrega e cobra, mais nada. Isso facilitou bastante, melhorou muito o atendimento. Nessa época da pandemia, muitas igrejas ficaram fechadas também. Tinha essa procura das pessoas? Eu fiz vários, eles fizeram, como é que fala, os eventos deles lá, né, os cultos, eles fizeram, levaram um caminhão e ficaram em cima do caminhão, foi muito legal. Mas na pandemia apareceram tantas coisas inusitadas que a gente ficou assim, poxa, era a apresentação da escola americana, era casamento, apresentação de grupo de balé. Então, assim, foram muitas coisas diferentes que a gente fez no cinema, poxa, que legal, as pessoas estavam só procurando o cinema. Apresentação de pré-escola, de escola pequena, tudo lá. E seria interessante que continuasse, né? Porque é uma experiência tão interessante, tão diferente. Às vezes, eles procuram para algumas coisas. Por exemplo, agora a festa dos anos 80, vai ser agora vai ser dia 9 de agosto, vai ser lá, porque é uma festa tradicional e ele sempre quis fazer lá e eu não abria. Aí eu falei, quer saber? Vamos tentar, vamos fazer pela organização dele, tá? Porque ele assim, a gente sabe que é uma pessoa organizada que vai funcionar bem, porque em outras situações quebra o banheiro, fazem xixi no chão, faz não sei o quê, rouba energia nas lâmpadas, entendeu? Aí eu falei, não, estou fora, não quero mais isso aqui. Não é para fazer por fazer, tem que ter aquele cuidado também. Tem que ter o cuidado com o espaço. Para manter. Para manter. E aí, assim, ele está levando o nosso nome junto com a festa dele. Então, ele está resgatando, pegando a tradicionalidade do drive-in e colocando junto com a festa. Eu acho que vai ser bom. Promete, né? Estou imaginando aqui, eu já vi algum material de divulgação nas redes sociais. Estou imaginando aqueles clipes lá dos anos 80 passando no projetor, exatamente. Deve ficar uma experiência única, né? O interesse maior dele foi exatamente a tela. Então, assim, como ele vai fazer uma projeção, não está fugindo tanto da nossa atividade. Da proposta, né? Eu fiz alguns eventos assim, eu exibi o filme Pets, A Vida Secreta dos Bichos. Então, quando lançou, nós fizemos o Cine Pipocão. Todos os carros que tinham cachorro ou gato dentro, as pessoas pagavam meia. Olha. Nenhum carro deixou de ter um cachorro, um gato. Todo mundo levava o cachorro. Todo mundo levava. Eu falei, gente, na hora da sessão vai ser uma brigaria de cachorro. Nada, os cachorros tudo dormindo e o filme passando. Foi super tranquilo. Os donos que aproveitaram. Foi super bom, entendeu? E como é que funciona assim a divulgação da programação dos filmes? Eu quero assistir uma sessão lá no Cine Drive-In, como é que eu fico sabendo? Nós temos o site, né, cinedrivein.com, temos o Instagram, que é Cine Drive-In, e assim, as postagens que as pessoas fazem, a gente vai repostando, e isso vai levando também. Eu estou com uma empresa que está iniciando agora essa parte de marketing, então a gente já vai fazer uns vídeos, vai fazer algumas coisas diferentes, mas o cliente, ele está sempre atrás dessas coisas. É claro que a gente quer um cliente novo, um cliente que diz, eu não conheço o Cine Drive-In. Mas agora, nesse período de férias, a gente viu muito, é a primeira vez que eu venho. Então, seja bem-vindo, a gente, né, quer que você esteja feliz aqui, né? Então,
A televisão, às vezes, a gente tem algumas situações como a gente está fazendo aqui, a gente consegue, ou quando a gente solicita que, os 52 anos, 55 anos do Cine Drive-In, aí eles fazem uma matéria, a Márcia Zarur também fez uma matéria legal também. Então, assim, é isso que a gente vai. Nós temos uma compra online, que é o Velox Tickets. Então, quando a pessoa entra lá, tem os filmes que estão passando e os horários. Então, poderia ter mais. Eu acho que a gente está agora buscando isso, mas a gente está bem, o público está bem frequentado, está bastante gente, porque é período de férias, e a gente está conseguindo trazer os estudantes, as famílias que não têm onde levar as crianças, e as crianças ficam soltas. Tem alguma história inusitada, que você estava comentando aqui no nosso início desse bate-papo, pessoas confundem achando que lá é para namorar. Como é que vocês lidam com essas histórias lá? Olha, há uns anos atrás, a gente, assim, quando a gente vê a pessoa fora do carro andando no cinema, a gente aborda para saber se ele precisa de ajuda. Aí o rapaz, nós perguntamos, o senhor precisa de ajuda? Ele falou assim, eu não sei o que eu faço. Eu fui ao banheiro e quando eu voltei, minha namorada foi embora com meu celular e minha carteira. Porque eles tinham, acho que, discutido. E ele saiu do carro e foi. Eu falei, e agora? Eu levei ele até a rodoviária e ainda dei o dinheiro para ele ir para casa. Então, assim... Acontece. São coisas assim que a gente não imagina, né? Mas quando meu pai era administrador, acontecia muito das pessoas acharem que o drive-in tinha aquele modelo de São Paulo, que tinha, drive-in, você vai lá, entra numa garagem para namorar. E as pessoas achavam que ali era. Então, o rapaz passou e pegou uma pessoa, uma mulher, lá no Conic, por ali, toda de vermelho, bonitona. Só que na hora que ele foi passar a mão, ele viu que era um travesti. Nossa. Mas isso deu uma confusão, porque ela desceu do carro. Ele sabia onde eu estava, era o ponto dos travestis, não sei o quê. Quero falar com o meu advogado, entendeu? E aí o cara foi embora e foi uma situação assim que a gente não sabia o que fazia, né? Porque quando a pessoa entra, você não fica olhando, né? Ela entrou, pagou, mas assim... É porque são muitos carros, o fluxo é grande. A gente teve uma história de voyeur, que foi uma coisa super difícil, a gente tentou levar, e não foi um só, não, foram vários. Era um policial, esse que resistiu, era um policial civil que dava carteirada. Aí ele entrava, a gente anotava o nome dele, aí ele parava o carro, daqui a pouco ele mudava para cá, mudava para lá, daqui a pouco ele saía do carro. Então, quando ele entrava, eles me ligavam, ele entrou. Aí eu saía com o meu carro, ia estacionar e ficar controlando o que ele fazia. Nossa. E aí, numas vezes que ele entrou, nós avisamos. O rapaz da portaria avisou, olha, é melhor o senhor parar de fazer o que o senhor está fazendo, porque ela já sabe o que o senhor faz. Aí eu tinha uma amiga na Polícia Civil, pedi para ela ver se achava ele, mandar para ele parar, porque ele estava importunando os clientes. Aí ele continuou. Aí, na época que eu tinha sociedade, a minha sócia ligou para um PM, amigo dela, e aí, de repente, vem aquelas viaturas da Patamo com umas metralhadoras. Meu Deus. O que chegou para eles, que tinha um policial civil armado abordando cliente. E não era nada Eles já disso. chegaram já para... Meu Deus, eu falei, e agora, gente? Aí nós explicamos, e ele veio com o carro, só que ele falava com o policial, ia lá e falava comigo, o policial, né? Aí eles são corporativistas, tal, aí eu falei, olha, eu não quero fazer nada. Eu não quero ir lá fazer ocorrência. Eu quero que ele pare de importunar. Eu quero que ele pare de importunar. E aí ele parou um tempo, depois voltou. Ele voltou e aí o rapaz da portaria falou, olha, ela botou um segurança aí, acho melhor você ir embora. Aí ele foi embora. Ele foi embora. Aí não voltou mais. Teve um filme que marcou, assim, que foi a lotação máxima,
do Cine Drive-In? Foi. Nós fizemos, você tem recordação? Foi os embalos de sábado à noite. Nós conseguimos colocar 600 carros dentro do Em que ano cinema. foi isso? Acho que foi 80... eu já estava como gerente, foi 82 por aí. E aí, assim, eles fizeram um concurso de discoteca ao ar livre, de dança, né? Então, e botaram todo o filme. Mundo com os trajes. Foi muito bom. De E aí, assim, esse foi um filme que marcou, mas outros filmes, como os clássicos da Disney, Branca de Neve, Bambi, esses filmes, eles deviam voltar. Porque esse filme era da minha infância. Então, tem jovens que não sabem nem o que é o Bambi. Uhum. Sabe o que é o Rei Leão, mas não sabe o que é o Bambi. Então, esses clássicos deveriam voltar. Uhum. Né? Doutor Zhivago, esses filmes antigos. Quem sabe, uma releitura, né? É porque o cinema, o drive-in, não só o drive-in, qualquer cinema, ele tem que ser cinema cadastrado na Ancine como exibidor. Senão você não consegue pegar os filmes. Então, um drive-in que abre na pandemia ali no Mané Garrincha, ele não consegue passar filme. Então, ele fez drive-in show. As pessoas ficavam no carro e tinham um show. Sim. Por quê? Porque para ser cinema tem toda uma burocracia. Você tem que exibir filmes nacionais, tantos dias por ano, você tem que estar com todos os relatórios, tem que pagar tudo que é imposto, não pode estar atrasado. Então, e a Ancine colabora, sim, ela dava prêmio de renda, né, adicional de renda. Então, eu me inscrevi uns 5, 6 anos seguidos, eu ganhei. Então, eu ganhava 30 mil, 40 mil e eu jogava, projetor. E aí, na pandemia, eu quitei o projetor. Uhum. Teve algum filme que você estava de olho e falou assim, esse filme com certeza vai ser sucesso lá? Aquele filme que teve mais dificuldade para você trazer, para convencer a distribuidora de liberar para você? Olha, o último filme que eu passei de película, eu tive que passar quase um mês. Ele veio de avião de Santos, porque eles tiraram, o cara pegou o filme lá, botou no avião e trouxe para mim que eu ia exibir no outro dia. Uhum. Foi Velozes e Furiosos. Todo mundo na expectativa. Todo mundo na expectativa. E assim, esse tipo de filme é um tipo de filme que dá bem no drive-in, porque casa, né? A história do carro, né? É. E já teve algum filme que, de repente, estava todo mundo na expectativa, todo mundo assistindo e para no meio? Que parou no meio e deu aquele problema. Como é que vocês lidam com isso? Com esse projetor, a gente teve uma vez que queimou, estava chovendo muito, deu um raio, queimou uma peça no projetor e nós ficamos 7 dias esperando chegar. Mas com o de película, não acontecia muito isso. Acontecia da lâmpada não acender, essas coisas assim. Agora, umas semanas atrás, deu 2 picos de energia. Então, quando dá pico de energia, eu saio pulando a janela para ir lá entrar no projetor. Por quê? Nós temos um no-break, o no-break continua passando o filme. Sim, sim. Mas a lâmpada não resiste, o no-break não mantém a lâmpada. Então, o cliente fica no carro escutando o filme, mas não está passando. Então, você tem que correr e dar um pause e esperar a energia voltar. Então, quando a energia volta, aí você tem que restabelecer todo o projetor, porque ele reinicia e demora, porque ele tem uma luz atrás que diz o que está acontecendo com ele. Se a luz ficar amarela, você sabe que está faltando exaustão. Uhum. E outro dia o exaustor queimou, e aí nós corremos, corre atrás, vamos tirar esse, vamos botar o outro, sei o quê. Aí dali, quando a lâmpada desliga, ela fica vermelha. Aí é problema sério. Então, todo mundo que entra na sala de projeção, já olha para a lâmpada. Já olha. Aí o funcionário virou para mim e falou, essa lâmpada está amarela, dona Marta. Eu falei, não pode estar amarela, eu saí correndo. Aí tem que estar sempre verde. E o projeto é ligado não tem como é que eu posso dizer, uma reserva de energia, é sempre ligado... um gerador. Um gerador, isso. Não, é ligado na rede mesmo. É, ligado na rede, é normal. Porque ali, assim, a gente tinha uns problemas... Porque algumas pessoas entravam no autódromo e roubavam cabos. Olha. Esse pessoal que rouba cabo. Sim, tem gente. E roubavam o cabo da minha subestação ali. Aí eu consegui que o rapaz colocasse uns cabos de alumínio, que aí eles não têm mais interesse,
e eu botei 4 cadeados na porta da estação e botei uma plaquinha. Sorria, você está sendo filmado. E uma caixinha de câmera, não tinha nem câmera. Aí eu acho que isso deu uma inibida, sabe? E aí não teve problema mais de energia. Ainda bem. Além do filme do Iberê, fiquei sabendo que teve outros filmes que já foram... algum filme que foi gravado lá? Teve outro filme? Teve. Como é que foi essa experiência? Foi bom. Teve um com a Bruna Marquezine, que foi só uma cena, que é eu não sei, eu não lembro o nome do filme, que ele está era uma série. Ele estava passando na televisão. Alguém viu e me disse também. Usaram aquela cena daquele dia. Aquela cena. Então, assim, teve uma cena que eles construíram um quarto e esse quarto ia pegar fogo. Então, tinha que ser lá porque era um lugar mais seguro. Mas são filmagens que eles fazem que faz parte de um filme que depois acaba que a gente não sabe. Mas você recebe alguma coisa pela locação do espaço? Não, recebe. Menos mal. Sim, isso eles fazem. Falar nisso, vocês recebem algum incentivo por parte do governo, por exemplo, uma verba mensal, senão todo mês é destinado? Porque, assim, é um espaço muito interessante para divulgação. Aquela tela daquele tamanho, assim, sim, tem um potencial muito grande. Eu já passei propaganda da Caixa Econômica, passei propaganda, agora estou passando uma da SECOM, que é do governo. Então, a gente passa propagandas, mas eles vinha algum recurso do governo para o cinema, nunca veio. E o que acontece? Até 1995, nós tínhamos contrato. Em 95, o Nelson Piquet entrou, e aí nós fizemos contrato com ele. Aí depois o Nelson Piquet saiu, em 2005, e até hoje nós ficamos sem o contrato de uso do espaço. Porque não era mais Secretaria de Esportes, era Terra Cap não fazia, agora a Terra Cap arrendou para o BRB. Então, agora nós estamos tentando a concessão. Porque quando você tem a concessão, você pode... eu tenho uma concessão, se eu não pisar na bola, eu estou dentro. Agora, como é que eu vou conseguir uma parceria com uma caixa seguradora? Cadê o seu contrato? Não tem. Não tem. Acabou. Entendeu? Então, essa é a nossa dificuldade, porque a gente não consegue patrocínio. Então, ele anda com as pernas dele, uma hora está bem, outra hora está mal. Então, eu trabalhava para sustentar. Aí, outra hora, ele sustentou porque o meu trabalho era pouco. Então, eu fui assim, mesclando, porque eu tinha que pagar a conta de luz, eu pegava do meu salário. Aí, depois, o cinema melhorou, eu já estava mais tranquila com o salário do trabalho, do emprego. E, assim, o gasto mensal é alto, se você colocar. É alto. E você teria que manter um número de carros, porque você sabe, né? Ingresso. O que é ingresso de cinema? É inteiro ou é meia? É meia. Então, seu ingresso não é 40, seu ingresso é 20. Você tem que contar com 20. E desses 20, 50 ou 52% desses ainda vai... 20, R$10 é da companhia e 10 é meu. Se entrar 100 carros, eu fico com quanto, entendeu? Eu fico com R$1.000. Tem que amar demais, né? Olha, quando eu penso, eu falo assim, meu Deus, eu acho que está na hora. E minha filha, fica quieta, você não vai sair daqui. Ainda bem que sua filha também tem essa E o meu filho não tem muito interesse. E ela não tinha interesse nenhum. Aí eu falei, bom, eu vou arrumar o contrato e vou vender, para que a pessoa continue o cinema. Porque se eu sair e fechar, acabou uma história, né? Acabou um patrimônio da cidade. E aí o público não entende, fica assim, que interrogação é essa, né? Então, eu comecei a trazer, eu falei, você vai me ajudar no escritório de dia, que eu achei que seria uma forma dela pegar gosto pelo que ela estava fazendo. E ela é uma cópia minha, ela trabalha do mesmo jeito que eu trabalhava quando eu entrei. Eu falei, eu era assim como você. Então, você vai aprender, você vai crescer. Porque ela fala, se ele não quer me dar o filme, não, eu não vou fazer, não vou ficar... Ela briga também. Ela briga, não vou ficar 4 semanas com o filme, que não sei o quê. Então, ela briga. Eu falei, não é assim, você tem que ter cuidado, vai cozinhando, né? Vai. Então, assim, vamos ver se ela vai continuar, né? Se ela vai dar mais andamento. Eu acredito que sim, porque
ele está num momento bem interessante, sabe, de crescimento e do trabalho que a gente está conseguindo fazer para trazer mais pessoas. Tem muitas pessoas que vêm de fora e querem conhecer, então a gente está tentando entrar na Secretaria de Turismo como uma rota de turismo. O problema só que, assim, de dia não tem nada, né? Aí de noite que é bonito, com projeção, com os carros parados, aí fica legal. Na época de chuva, como é que vocês lidam? Normal. Normal, né? Normal. Porque a pessoa fica no carro, Tem né? gente que acha legal assistir filme na chuva e fica lá, com limpador, e aí depois eu tenho que sair correndo com uma bateria para dar chupeta, porque acabou a bateria. A gente já tem essa bateria num carrinho para... Fica 3 filmes, assiste filme de 6 à meia-noite, aí acaba a bateria. Teve algum momento assim que, por parte do governo, assim, não, vamos ter que fechar, mesmo na pandemia, que vocês conseguiram convencer o governo da época a manter aberto? Teve algum momento que bateram um pé para sua Marta, vai ter que fechar de qualquer jeito e você falou, caramba, não tem saída. Ou não teve esse momento? Não, teve um momento que o secretário de esportes, ele ficou aborrecido por um evento que foi feito lá. Na verdade, o problema não era comigo, o problema era com o administrador de Brasília, que deu o alvará da festa e não comunicou a ele. E esse alvará teria que ser dado por ele, a autorização. E aí ele foi na porta lá Pulou etapas, né? Ele foi lá no viaduto e falou que não podia acontecer essa festa, que não sei o quê, e me tirou de casa 1h da manhã. Quando eu cheguei lá, ele falou, e aí eu comecei a perceber que não era comigo. Aí eu peguei e fui embora. Aí ele ficou tão aborrecido que ele me deu 5 dias para desocupar. Nossa! Foram os únicos 5 dias da minha vida que eu não dormia, eu não sabia o que eu fazia. Quando, de última hora, eu consegui... o secretário da Eliana Pedrosa, porque a Eliana Pedrosa vinha acompanhando o nosso trabalho na Câmara Legislativa, ele ia inaugurar um ginásio de esportes em Sobradinho, e aí ele falou, ele vai lá na inauguração, então você vai lá que eu vou conversar com ele. Aí nós chegamos lá, ele pegou na mão do secretário e falou assim, e aí, secretário, como é que o senhor vai resolver a situação? Aí ele falou, não, leva os documentos lá que a gente resolve. Aí ele engavetou e não fez mais nada. Nossa, aí você dormiu tranquila. Nossa. Aí eu falei, poxa, não, como que você desativa um cinema em 5 dias? Não existe isso. Pessoas que trabalham lá, então, famílias que assim, a gente vivenciou coisas de pessoas que não sabem nem como funciona um cinema e nunca foram lá para conhecer. Então, a gente fica na mão das pessoas que estão com outros interesses políticos que a gente nunca teve. A gente nunca teve nada político. Agora que a gente conseguiu o patrimônio cultural com a Luzia, e agora que o presidente da Câmara Legislativa está ajudando porque ele tem memória afetiva no cinema. Então, são essas pessoas que vão ajudar a preservar o cinema. Você acha que com o surgimento dessas plataformas, desses streams, Netflix, da vida, Amazon Prime, que são filmes produzidos especificamente para essas plataformas, você acha que diminuiu o público lá do Cine Drive-In ou não? Olha, quando entrou essa novidade, foi em 85, quando a minha filha nasceu, que entrou essa novidade do videocassete. Nossa, aí todo mundo queria filme, era locadora lotada e tal. Depois veio DVD, né? E depois veio as internet, os filmes, Netflix, as coisas, né? Olha, balançou bastante. Mas se você pensar que a pessoa está em casa e a pessoa sai e vai para um outro lugar e vivencia uma experiência diferente, todos os cinemas têm o seu lugar, como o cinema mesmo, que é uma experiência diferente de você estar na sua casa, dorme no meio do filme, entendeu? Então, assim, era agradável, mas depois passou a não ser. Eu acho que, assim, hoje eu vejo meus irmãos, eu estou assistindo essa série, então eles vão menos ao cinema. Mas, às vezes, eles vão até lá no drive-in, então eles assistem mais televisão do que vão ao cinema.
Mas tem uma geração aí que é cinema. É cinema mesmo. E nada substitui essa experiência. Não, e tanto que a produção de cinema, de filmes de cinema, continua, são muito boas. E para o futuro? Você falou desse novo projetor, então qual é o projeto para o futuro do Cine Drive-In, para ele continuar firme? É ele ter esse projetor para dar uma experiência de imagem melhor do que o que nós temos hoje. Porque você chegar lá no escuro, você não vai olhar se aquele prédio está descascando, se não sei o que. Você vai ficar focado ali na... Você está olhando. É claro que nossos sanitários estão muito ruins, a gente já está com um projeto de arquitetura para reformar. Então, você entrou, filme, som, tá, acabou. E a lanchonete, um lanche saudável e com cuidado, né? Que seja bom. Aí... é isso que eu preciso ter. Reta final aqui do nosso bate-papo, muito bom. Quero te dar os parabéns, Marta, por manter viva essa parte da memória da nossa cidade. São vocês que nos ajudam, né? Que fazem parte da nossa história também. E é muito bom ver esse brilho no teu olho quando você fala do Cine Drive-In. A Márcia falou isso quando eu fui fazer a entrevista com ela também. É isso. Faz um convite especial para quem não conhece ainda o Cine Drive-In. Como é que faz para acompanhar a programação? Convido o pessoal. Gente, venham para o Cine Drive-In, vai ser uma experiência bem diferente. Eu falo, quando via o Cine Drive-In, traz travesseiro, traz edredom, cobertor, porque às vezes é muito frio, mas você fica lá no seu carro à vontade, de chinelo, de pijama, de bermuda, com as crianças, com o seu cachorrinho, com o seu gatinho. Entra no nosso site, cinedrivein.com, a programação está sempre atualizada, e no nosso Instagram, Cine Drive-In Oficial. É isso. É isso. Marta, muito obrigado e parabéns. Obrigada a vocês, foi ótimo. Nosso bate-papo foi muito interessante. Obrigada. Aqui, todo mundo que com certeza ainda não conhece, vale a pena conferir o Cine Drive-In. Marta, obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. É isso aí, gente. Semana que vem tem mais um episódio do nosso podcast 58 minutos. Mais Brasília. Só rápido. Tchau, tchau, gente.